E aí pessoal, tudo tranquilo? Eu vim tirar uma dúvida agora para vocês aqui, porque o Júnior César, um amigo nosso aí, tá no canal também, e eu pedi até para ele dar uma olhada. Ele queria saber o alinhamento da... como é que fala o alinhamento da máquina para rampa, né? Nesse caso aqui, essa daqui ou uma aqui, tá certo? Ou uma desse lado aqui, ou uma descendo, ou essa aqui subindo. O alinhamento é o mesmo, você tem que chegar, deixar a máquina aqui, ó, certo? O alinhamento da máquina é esse aqui. Aí você vai determinar só a distância para você alcançar lá o seu corte ou não, né? E desse lado a mesma coisa, tá certo? Só que muita gente faz vídeo aí de talude, tá certo? Para explicar. Aí lá em cima o cara tem um corte lá em cima, o cara tá fazendo a rampa aqui, por exemplo, né? O cara tá fazendo a rampa aqui. Aí tem um ponto lá em cima. Aí o cara diz, corta daqui e tal, tal. Mas o cara não ensina o alinhamento. O alinhamento assim, de cima para baixo, é a mesma coisa desse aqui, ó. Você só vai determinar a distância aqui, ó. Distância aqui, certo? Aqui vai estar o talude e tal. Você vai determinar a distância. Esse lado tá meio ruim de fazer. É a mesma coisa daqui, ó. Você determina aqui, ó, a distância, onde você vai alcançar, lá embaixo, onde você vai alcançar, e determina aqui e alinha aqui, ó. Tá certo? Deixa alinhado aqui, ó. Beleza? Alinhado aqui e determina só a distância da sua lança. Se for uma lança mais comprida, você coloca mais para longe. Se for uma lança mais curta, mais perto. A mesma coisa é o talude de cima para baixo. E o cara disse que tem vídeos aí de 30 minutos, 40. O cara faz, eu penso assim, que muito cara faz rampa aí, ensina serviço de rampa, mas o cara não ensina o serviço não. O cara não ensina pro cara aprender não. O cara diz, ó, tem um talude ali, aí tem um piquete lá, né? Aí você pega ali e tal. Rapaz, esse serviço assim de cima para baixo, que tem um piquete ali, ou tem um piquete aqui embaixo, esse daí é o alinhamento da topografia, tá certo? Quando a gente trabalha com topografia. Alinhamento da máquina é uma coisa, alinhamento de trabalho é outra, tá certo? O alinhamento da máquina, o operador que vai fazer o alinhamento da máquina. O alinhamento da topografia, quem vai dar o grau, e o alinhamento e o espaço de grau vai ser a topografia. Ou você, se você já tiver uma base, fazer pela sua cabeça, que não vai ficar 100%, mas é o que você vai poder fazer por sua conta. Tá certo? O problema dos caras é o seguinte: o cara chega, posiciona a máquina, começa a cortar a rampa num barranco desse aqui, por exemplo. Daí a pouco o cara diz, tem um piquete ali, você pega ali e tal, tal. Mas não é assim, você tem que ensinar o cara que aquele piquete ali é um piquete de topografia. Foi marcado ali ou por você, mas é um piquete de serviço, né? O piquete o alinhamento de serviço, que é o piquete que tá lá em cima. O alinhamento de trabalho é esse da máquina, tá certo? O alinhamento da máquina é esse aqui. O alinhamento de serviço é aquele lá. O alinhamento da máquina é na máquina. Então o cara quer saber o alinhamento da máquina. Não adianta você ensinar o cara, corta aqui, tem um piquete aqui, mas você não ensinou o cara aqui, ó, o espaço para o cara deixar a máquina, né? Quanto vai deixar, aquele negócio todo, que às vezes agora mesmo eu não posso nem dizer um espaço também, porque quem vai determinar o espaço é o operador. Ele vai colocar a máquina para lá ou para cá, dependendo da distância que ele vai alcançar lá embaixo, tá certo? Se ele quiser alcançar mais para lá, ele vai ter que colocar a máquina mais para dentro. E a mesma coisa no talude de cima para baixo, é igualzinho esse talude aqui de baixo para cima, certo? O alinhamento da máquina é uma coisa, o alinhamento do serviço é outra, tá certo? Não tem nada a ver o alinhamento da máquina com o alinhamento do serviço, beleza? Então você alinha a máquina desse jeito aqui. Quando você for, eu já expliquei isso em outros vídeos, tem uns 4 vídeos aí no canal assim. Quando você for alinhar, por exemplo, você vai cortando aqui, né? Então você pega a máquina e anda com ela até onde você vai cortar, entendeu? Aí você volta para o seu ponto inicial e começa o serviço. Para você não sair, você nunca vai sair daqui, ó. Você sempre vai andando e fazendo o corte aqui, certo? A mesma coisa é os cortes de cima. Esses cortes que você pega de cima para baixo. Beleza? Fala o alinhamento aqui, dá a distância, fala o alinhamento aqui, dá a distância da máquina, tá certo? E vê onde é que a máquina pode alcançar, no máximo que a máquina pode alcançar, e você chegar com o corte embaixo do talude, tá certo? No pé embaixo, e beleza. Então o alinhamento do serviço é um, o alinhamento da máquina é outro.
beleza? Esse é o alinhamento do serviço, da máquina, certo? O alinhamento que o operador tem da máquina. E o alinhamento do serviço é outro. Pode ter um piquete ali, pode ter outro ali, aí é outra coisa. Mas você tem que aprender o alinhamento da máquina, beleza? Então não tem nada a ver o alinhamento do serviço com o alinhamento da máquina. Aí os caras fazem um monte de vídeo aí, mas não explica. Tem um piquete lá, o cara diz, corta assim, pega no piquete, corta assim, não sei o que, mas não explica, entendeu? Então essa é a coisa, o cara tem que explicar o alinhamento do serviço e o alinhamento da máquina. São duas coisas diferentes. O serviço é uma coisa e o alinhamento da máquina é outra. O alinhamento da máquina, o operador tem que saber como posicionar a máquina, fazer os cortes, entendeu? Qualquer tipo de corte você tem um alinhamento. Toda escavadeira tem alinhamento e nivelamento, tá certo? Então era só isso aí que eu ia passar. E estamos aqui fazendo esse serviço. Então eu já estou cortando desse lado aqui, ó. Tô cortando desse lado aqui. Quando secar que a gente vai fazer novamente ali. Beleza? Então prestem atenção no alinhamento aqui, certo? O alinhamento da máquina tanto faz cortar em cima, como cortar para baixo. Alinhamento, quem dá o espaço é você. E o alinhamento você coloca a máquina aqui, assim, ó. Certo? Certinho com a esteira aqui. Você lá de dentro da máquina você vai ver. Certo? Certinho. Se você não conseguir, você desce aqui, alinha a máquina aqui, dá uma volta até lá, volta para o início do serviço. Isso é para qualquer marranco, certo? Qualquer um alinhamento de serviço. Volta para o início e vai cortando e vai em cima do alinhamento até, beleza? Então um abraço aí, fiquem com Deus, tá certo? Então, vá.